e diz: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amoreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Amém? Eu queria dizer com esse texto é que o povo no Egito estava passando por um grande sofrimento, uma grande opressão, e eles levantaram um clamor, pedindo a ajuda do Senhor, e o Senhor veio para suprir eles, para ajudar, porque eles estavam passando um grande sofrimento. Às vezes a gente pensa, o sofrimento que eles estavam passando naquele tempo não é o mesmo que hoje, mas como eles estavam escravizados lá, a gente pode estar hoje em dia, às vezes com algum pensamento, alguma situação que está acontecendo lá fora, e queria chamar a igreja essa manhã para levantar um clamor, esquecer de tudo que está acontecendo lá fora, alguma coisa que aflige vocês, e focar somente aqui, somente nessa manhã, e levantar o clamor para Deus, que Ele vai vir, vai suprir, vai levar a gente para uma terra boa e vasta. Então que a gente possa focar somente nesse momento e esquecer de tudo e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, igreja? De pé. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã, com vida, com saúde, que a gente possa esquecer de todos os problemas, Senhor Jesus, focar somente aqui, Senhor Jesus, e levantar um clamor, nos entregar somente a Ti, Senhor, que é o Senhor que pode, Senhor Jesus, fazer impossível em nossas vidas, Senhor Jesus, que a gente possa pedir perdão, Senhor Jesus, e possa focar, Senhor, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a gente, e o Senhor vai trazer essa providência, Senhor Jesus, que a gente possa, Senhor Jesus, dar tudo de nós, Senhor, no louvor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória ao Senhor, amém. Reina em nossos corações, Deus.
só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto. Tua igreja mais uma vez. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto. Tu és o rei, o rei, tu és o rei. Oh, aleluia, Senhor. Tu és o rei dessa cidade, tu és o rei dessa nação, tu és o rei das nossas vidas, amado, minha alma. Reina neste lugar, Senhor Jesus, com tua graça, tua misericórdia, teu amor sem fim. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus, te adoramos e te adoramos. Oh, aleluia, aplauda ao Senhor com tudo que você tem essa manhã. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nessa manhã, Jesus. Enquanto tem muitos lá fora, Pai, comemorando festas mundanas, Pai, nós estamos aqui nessa manhã, nesse dia, comemorando que o Senhor é o Rei, Pai. Que o Senhor é o único sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre esse povo, Pai. E nós declaramos que o Senhor venceu a morte, nós declaramos que o Senhor ressuscitou. E é por isso que nessa manhã nós nos alegramos e nós nos enchemos de uma alegria que não se acaba, Jesus. Pois estar na tua presença, Pai, é uma alegria permanente, Pai. É uma alegria que nos satisfaz, Senhor Jesus. E nós te alegramos essa manhã na tua presença, porque o Senhor é o Rei. E o Senhor morreu pelos nossos pecados naquela cruz. E o Senhor nos deu uma vida eterna, Pai. E nós te louvamos nessa manhã, Pai. Nós te bendizemos e te exaltamos, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do Rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela vê. E aonde está o corpo do Mestre? Dois anjos Maria viu e eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali está o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. E é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou, e diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e
Teu nome traz vida. Oh, é pelo teu nome. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Nome de Jesus. É pelo teu nome. Oh, não é por mim, não é por você, querida. É pelo nome de Jesus. É pelo nome dele que as cadeias se quebram. Que os mortos voltam a viver. Que tem cura, que tem vida. E é pelo nome dele que você está aqui nesta manhã. É porque ele se deu por você. Ele se entregou por você. Oh, é pelo nome dele. É pelo nome dele. É por ele, para ele. Não é por nós, nem pelo que podemos fazer, mas é por ele. Para a honra e glória do nome dele. Para a honra e glória do nome dele. Quando passamos a entender que não é por nós descansamos e confiamos. Quando passamos a entender que é por ele, nós descansamos, porque a nossa única força está nas mãos dele. No nome de Jesus, no nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o Vitorioso, o grande eu sou, oh, a raiz daqui, o Leão de Judá, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que está por vir. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Oh, é por isso que adoramos, é por isso que exaltamos e glorificamos o nome dele. Nome sobre todo nome, nome acima do céu, nome acima da terra. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. A ele honra, a ele glória e a ele todo o louvor. É o nome de Jesus. Oh, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Isaías 53, versículo 5 diz: pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Nesse momento agora, quero entregar essas pessoas que se encontram com alguma enfermidade, com alguma dor de cabeça, com algum medo, com algum câncer, com alguma inflamação. E nesse espírito de adoração que nós estamos, nós queremos declarar que pela cruz nós somos sarados, pela cruz nós somos limpos, e pelas pisaduras de Jesus até o Calvário nós somos sarados. Então declare isso agora no seu coração. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós não sabemos como nós chegamos até aqui. Nós não sabemos como as pessoas que estão em casa estão. Nós não sabemos como as pessoas que estão nos hospitais estão. Mas nós sabemos o Deus que traz cura. Nós sabemos o Deus que traz vida. Nós sabemos o Deus que restaura. Nós sabemos o Deus que sara, que limpa e que cura. E é nesse nome bendito, nesse nome poderoso, que nessa manhã nós unimos a nossa voz a um só corpo e a um só espírito. E clamamos cura sobre essa cidade. Clamamos cura sobre as nossas vidas. Clamamos cura sobre os hospitais. Clamamos cura sobre Itaboraí e Paulista, sobre Franca e Tiramã, sobre esse Brasil. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre cada um de nós, Pai. E declaramos as regiões celestiais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, haja cura, haja vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pelo teu sangue derramado naquela cruz, Pai. Pelo teu sangue que nos lavou por inteiro, Pai. Nós declaramos cura, cura, cura. Em nome de Jesus. E todas aqueles que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Irmãos, continuando, passando agora pelo momento do dízimo e oferta, Aleluia. nós devemos honrar a Deus com tudo que nós temos. Aleluia. Porque a honra, a glória, o louvor e a adoração é dele. Em Provérbios 3, e Gabi, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos.
e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então nós sabemos que o princípio da promessa, como todas as outras, é a obediência. Quando nós colocamos o Senhor nosso Deus em primeiro lugar, na primeira parte dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos bens, a própria palavra de Deus fala que encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, os princípios, quando nós estamos nos princípios, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento contrário que vier, pode vir a seca que vier, mas o nosso Deus estará conosco, nos guardando, nos livrando. E é o dízimo e a oferta, irmãos, eu aprendi isso aqui e levo para a minha vida. É um lugar que você pode pôr à prova o Senhor Deus. Você sendo fiel a Ele, Ele é fiel contigo. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e agradecer ao Senhor pelas nossas vidas e pelos nossos mantimentos, pelo nosso trabalho, por Ele estar nos sustentando, porque Ele nos sustenta. Pai, nós essa manhã te louvamos mais uma vez, Pai. Rendemos honra, glória, força e poder a Ti. Nós possamos aprender esse princípio de obediência, Pai, e trazer para a Tua casa, Pai, trazer para o mantimento da Tua obra, Senhor Jesus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. A primeira parte de tudo aquilo que nós temos, Pai, nós possamos devolver ao Senhor com alegria, Pai. Assim como a palavra do Senhor nos ensina, Pai, que nós devemos chegar à Tua casa com os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. O Senhor ama aquele que tem um coração generoso, Pai. E nós te bendizemos nessa manhã. Declaramos que em nome de Jesus, Pai, aqueles nossos irmãos que se encontram em desemprego, Senhor Jesus, que está procurando uma porta de emprego, Pai, nessa manhã, Pai, nesse dia, Pai, o Senhor vem com resposta, Pai. O Senhor vem com providência, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso ajudador, e nós te bendizemos. Todos aqueles que crêem, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Salve a igreja com a paz do Senhor. Todos estão felizes com Jesus nessa caminhada. Nós veio a palavra de abertura, o louvor, tudo vai se encaixando. E agora vamos estar entrando também no momento da palavra do Senhor. A palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, muito conhecido, mas você vai ouvir alguma coisa diferente. Pai querido, em nome de Jesus, te peço que seu Espírito dirija, como no início o Senhor dirigiu, e continuar dirigindo até o final. O seu Espírito Santo possa direcionar, o seu Espírito Santo possa falar em cada oração que aqui está nesta manhã, e aqueles que estão em casa também acompanhando, o Senhor possa ter liberdade e nós dar liberdade, que nós possamos ser uma terra fértil, aonde a palavra ou aonde a semente possa cair, aonde a semente vai germinar ou vai nascer, e ela vai produzir. Quando a semente cai numa boa terra e produz a 30, 60 e 100 vezes mais, nenhuma resistência, nada possa nos tirar esse momento, mas que o seu Espírito conduza. Não permita que eu fale aquilo que eu pense, eu ache, mas debaixo da sua graça, debaixo da sua direção,
possa transmitir ou possa falar a sua igreja nesta manhã. Queridos, uma passagem bastante conhecida, né? A gente conhece a palavra no versículo 1, capítulo 4. É a mulher das mulheres, tinha 2 filhos. Tinha, hoje eu não estou bom para ler não. Deixa eu dizer uma passagem aqui. Dentro desse capítulo 4, eu me pergunto se eu olhar lá também. Dentro desse capítulo vai falar de uma mulher, de uma viúva que tinha 2 filhos. Ela estava numa situação um pouco difícil, caótica, porque ela estava viúva, e para piorar um pouquinho mais a situação dela, ela estava a ponto de perder os seus 2 filhos em troca de moeda ou para pagar a dívida. Aqueles que deviam, que era uma dívida do marido, ficou, e alguém ia pegar os 2 filhos, levar como uma moeda, como se fosse um dinheiro para pagar aquela conta, aquela dívida. Mas o que ela fez? Que rumo ela tomou diante dessa situação? Ela procurou o profeta e ela falou: ó meu Senhor, o Senhor conhece, meu marido temia o Senhor. E aí o profeta fez uma pergunta para ela, pois você pode ler. O profeta perguntou: o que vou te fazer? Mas o que tem em casa? Aí ela respondeu: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Serve. Aí veio algo, veio uma direção. A direção é que ela ia até a vizinhança, ia até os vizinhos, pegava vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas vasilhas. Assim ela fez, ela foi batendo em casa, em toda a vizinhança, juntou-se uma quantidade de vasilhas ou de vasos emprestado e levou para a casa dela. Uma segunda direção ela recebeu: entra no teu quarto com seus 2 filhos, deita o azeite nas vasilhas e enche. Aí em um determinado momento, quando chegou na última vasilha, não tinha mais vasilha. A Bíblia vai falar se era 300, 400, 500, muitas vasilhas. Quando ela deitou azeite na última, ela pediu para o filho: dá mais vasilha. A resposta: não tem mais vasilha. O azeite parou de derramar. Veio a terceira direção: vai, vende o azeite, paga a sua dívida ou a sua conta e vive com a sobra ou com o resto, com seus 2 filhos para sempre. Mas o que chama a atenção, na primeira pergunta que o profeta fez a ela: que és que tem? A resposta dela foi: a sua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Aqui, queridos, diante dessa situação, uma situação ruim, tinha acabado de perder o esteio da casa, o sustento da casa, que era seu marido, aquele que trazia o sustento, trazia um conforto natural, de repente até mesmo espiritual, para dentro daquela casa. Desabou, veio abaixo,
uma dívida, uma conta para cima daquela mulher. Nos dias de hoje é mais fácil. Nos dias de hoje, a mulher, quando ela fica viúva, ela tem uma base, ela trabalha, ela corre atrás de um trabalho, ela se forma ou é formado, ela tem um emprego, ela tem algo, não fica somente dependente de uma pessoa. Hoje é mais fácil, graças a Deus por isso, mas antigamente não, era mais difícil, era só o homem, de repente trazia o sustento. Então olha a situação, e para se tornar um pouquinho pior, ia perder os 2 filhos, já tinha perdido ou não estava mais presente o esposo, não estava mais presente naquela casa a figura homem que trazia o sustento, não estava mais, e de repente, supostamente ela ia perder os seus 2 filhos. Aí ela, sabendo, de repente conhecendo que existia ali um homem de Deus, e ela não foi em qualquer pessoa, ela não procurou ajuda ou buscou ajuda em qualquer um, não, meus queridos. E às vezes no nosso desespero, às vezes a gente perde um pouco o raciocínio da situação. A Bíblia vai falar que não se abala com as más notícias, mas é difícil quando nós recebemos uma má notícia. A nossa estrutura física aqui, o natural, se abala. A gente se perde um pouquinho. A gente fica sem um rumo. O que vai fazer? Que medida vai tomar? Esses dias, sem citar situações, eu passei por uma situação, semana retrasada, se não me falha a memória, segunda-feira retrasada, se não me falha a memória, diante de uma situação, ainda que a gente tenta ficar firme, mostrar que está firme, mas a gente se abala um pouco. O primeiro momento que veio o meu coração, peguei e liguei para o pastor Mauro, vem aqui na minha casa um minutinho, se puder, vem aqui para você me ajudar numa situação. Rapidinho ele foi em casa, graças a Deus trouxe a direção, deu um rumo ali no norte, orou e as coisas clareou naquele momento, mas a gente se abala. Agora essa mulher aqui sozinha, com 2 filhos, não sei que idade que eles tinham, não tinha a curiosidade de estudar essa situação, mas eram 2 filhos, 2 jovens, não sei, que ia ficar sem, mas ela buscou uma direção. E diante de tudo isso, a gente acaba dando tiro para tudo quanto é lado, sem buscar a direção na palavra, sem buscar a direção no Senhor. A gente começa, sabe, dar tiro, sem um rumo, sem um norte, sem um alvo. E quando a gente faz isso, a gente sofre, que aí a gente vai frustrando mais ainda, vai se decepcionando mais ainda, porque vai dando tiro e não consegue acertar, porque está em direção errada, dando tiro em rumo errado, e a gente nunca vai acertar. Aí é um erro em cima do erro, um tiro errado em cima do outro tiro errado. Ela deu um tiro certo, ela foi no alvo certo, ela buscou o lugar certo, ela buscou na direção certa. Era no homem de Deus. E às vezes nós, como igreja ou individual, em vidas que dá tiro errado, busca uma solução errada, e a gente vai sofrendo mais ainda, porque não tem como.
Não tem como dar certo quando eu busco em direção errada. Quantas pessoas estão ficando no meio do caminho? Quantas pessoas que esteve no nosso meio, que de repente passou por uma, como o irmão falou aqui, a adversidade, as lutas, situações, vem. A gente se desespera, marca um rumo e vai. Eu não sei, vou trazer algo natural, não sei se os irmãos acreditam que de repente o pastor Antônio, o Carlão, o Maurinho também, eu já tive a oportunidade de quando a gente vai para rio, para lagoa, para mato fechado, eu tive a oportunidade de se perder no meio do mato. Tem um local aqui na nossa região que chama Engana Cachorro. É um rio que faz uma curva e dá a impressão que ele vai e volta, está no mesmo lugar. Um dia eu pus na cabeça de atravessar aquele local e eu me perdi. Eu ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Isso já à noite, eu não ia para lugar nenhum, me perdi. Tive que ficar no local a noite inteira, até amanhecer, para alguém me achar. É a coisa mais terrível é quando você se perde no meio de um mato. E às vezes as situações, nossa, quando a gente não está numa direção, em linha reta você não se perde. Quando você tem um trilho, você não se perde, você sabe que você vai passar ali. Nós temos a palavra de Deus. Quando eu tenho a palavra de Deus, eu não corro o risco de me perder. Mas se eu desviar dela, eu vou me perder. Se eu buscar atalho, se eu buscar algo que vai me levar rápido, eu vou perder. Porque eu não estou na linha reta, eu não estou na direção certa. Ela podia buscar em qualquer situação, mas ela buscou no profeta. É o que nós temos que fazer. Em qualquer circunstância, em qualquer luta, em qualquer dificuldade, em qualquer momento, eu tenho que buscar a direção na palavra de Deus, ou no homem de Deus, ou numa mulher de Deus, a direção no filho de Deus, no profeta, em alguém direcionado por Deus, em alguém que tem vida com Deus, alguém que busca Deus. É nessa pessoa a gente pode ir que ele vai trazer uma direção bíblica das nossas vidas. Aí a gente vai conseguir sobressair a situação. Ela não tinha solução para o momento. E houve uma resposta que me chama a atenção. A tua serva ou a sua serva não tem nada. É um pontinho. Mas eu tenho uma botinha de azeite em casa. O profeta respondeu: serve. É aí que está a solução. Às vezes vem uma solução, vem um problema, nós temos um hábito falando que é errado, não. Mas nós buscamos fora, nós buscamos longe. O milagre nosso não está do lado de fora, o milagre está dentro de casa. O nosso milagre está na minha casa, o seu milagre está na sua casa. Ei, deixa eu dizer, o milagre está dentro de você, o milagre está dentro de mim. Um pouco de fé vai trazer, ou vai transmitir o milagre, algo, uma solução, uma resposta para a minha vida e para a sua vida. A sua espada, a sua Bíblia não está lá na rua, a sua Bíblia está dentro da tua casa, ou dentro do seu coração. Ela trouxe uma resposta que moveu a situação dela. Não tenho nada, mas dentro de casa tem um pouquinho de azeite. Era a solução. Então o milagre dela não estava fora, não estava, só serviu as vasilhas, que era do lado de fora, mas o conteúdo estava dentro de casa. Tem vaso aqui nessa manhã? Tem?
O azeite está na sua cozinha. O azeite está dentro do seu coração. E ele vai transbordar. Outro ponto que me chama a atenção. Ela não tinha nada, só um pouquinho de azeite. Às vezes nós achamos que eu preciso ter muita coisa para conseguir algo. Mas um pouquinho, pastor, veio algo aqui, me veio a lembrança, o Espírito Santo veio me lembrar. Davi precisou de muita coisa para matar o Golias. Davi precisou de um facão, Davi precisou de um bodão, Davi precisou de uma arma, Davi precisou da armadura. Não, Davi não precisou nada disso. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos com uma pedra. Foi muita coisa, não foi um canhão da época, mas não tinha também. Não foi uma arma da época, também não tinha. Só uma funda, ou um estilinho, uma pedrinha, chacoalhou o negócio, mandou lá na cabeça do bicho. Então, uma vez nós achamos que precisa de muita coisa. Não. É preciso de uma palavrinha fé e uma palavrinha perseverança naquilo que nós queremos. E a direção de Deus. E aí o que me chama a atenção, o profeta deu uma ordem para ela, uma direção. Vai na vizinhança, pega as vasilhas. Mas ele disse para ela pegar vasilha cheia. Não. Vai, pega as vasilhas, vasilhame, entra no seu quarto, pega a botija de azeite que tem, joga dentro das vasilhas. Outra coisa que me chama a atenção comigo, as vasilhas que ela pediu emprestadas tinham que ser vazias. Ela tinha que recolher emprestado todas as vasilhas e vazia. Não tem jeito, ou não tem como o Senhor fazer algo em alguma coisa que está cheia. Eu já disse algumas vezes uma frase, vou tornar a falar. Eu me lembro que eu fazia uma oração estranha, e enche, Senhor, enche, e não é errado fazer essa oração não. Enche, e não acontecia nada. Aí eu fui para a luta com o Senhor, não como Jacó. Eu fui lutar com o Senhor. Senhor, mas estou pedindo para o Senhor me encher, estou pedindo para o Senhor me encher e nada acontece. E algo ao meu coração. Para me te encher, filho, eu tenho que esvaziar, você tem que esvaziar. Para me colocar algo de mim em sua vida, para me te encher igual você está pedindo, você tem que esvaziar que é seu. Aí eu entendi. Tudo que é da gente, que é nosso, aí tem uma lista, se eu for falar o nome, eu tenho que esvaziar de mim mesmo, do meu eu, do meu orgulho, da soberba, eu disse daquilo, eu tenho que lançar fora. Aí tem como Deus encher. Aí eu entendo que para encher vasilha, porque eu estou vendo aqui, o copo só tem um dedinho para encher. Se eu for pôr mais água aqui, não vai caber. Mas de repente precisa de uma água nova. Outro líquido, um óleo na água, não vai misturar também, não vai dar certo. Então a minha vida para ser cheia, nós somos vasos para ser cheio, nós temos que esvaziar. O Senhor nessa manhã, Ele quer multiplicar, Ele quer encher as nossas vidas, Ele quer derramar. Mas do que Ele quer derramar nessa manhã? De um azeite, vinho novo, uma unção, não que a unção é velha, mas a unção ela tem que multiplicar. E aí, quando foi apresentado naquele quarto fechado com os dois filhos, aquele tanto de vasilhas e vazia, o milagre começa.
O azeite foi colocando, foi multiplicando, colocando, multiplicando. Vamos falar aqui que tinha 400 vasilhas, ou panela, ou caldeirão, não sei, vasilha. 400. Encheu as 400. Mas se tivesse que 1.000 ou 800, eu te garanto que enchia. Se tivesse 2.000 vasilhas, eu garanto que enchia. Mas quando terminou aquelas vasilhas, terminou a unção. O azeite parou de encher. E o profeta mandou ela vender e pagar a dívida. Eu não sei você, quanto é que você tem se apresentado para o Senhor como vaso? Quantas vezes, quanto tempo? Vai depender de nós se apresentar todo momento diante do Senhor. À medida que eu vou se chegando, eu vou conhecendo. À medida que eu vou conversando com a pessoa, eu vou conhecendo. E aí você vai se conhecendo. Então, à medida que eu vou me apresentando diante do Mestre, diante da pessoa de Jesus Cristo, algo vai acontecendo. À medida que eu vou conhecendo a palavra, algo vai acontecendo. Essa semana eu conversei um minutinho com uma pessoa. Hoje estamos em números reduzidos, mas algumas conhecem. Meu ex-genro passou por uma situação, ele está numa clínica, ele está numa casa, se tratando, faz 4 meses, batizou. E ele veio assim eufórico. Essa semana ele está na cidade, vendendo galinha, doce, essas coisas para ajudar na casa. Aí ele vai lá ver meus netos. E ele eufórico. Achei legal, achei bonito. Contando ali a história da caminhada dele. E eu peguei e disse algo para ele, dentro daquilo que ele me falou, não desanimando, longe disso. Eu achei cedo, mas não longe disso. Ele falando algumas coisas. Eu falei, olha, procura buscar mais de Deus. Não estou falando com você que está buscando. Procura aprender mais da palavra. Procura buscar mais a palavra. Procura conhecer mais a Deus. As outras coisas vão acontecer. E Alegre falando que vai ser consagrada cooperador, é a minha opinião cedo, mais longe. Mas a gente deu uma pequena direção para ele conhecer mais o conteúdo das coisas de Deus. Muitas coisas acontecem, as outras coisas acontecem, mas o vaso está querendo ser cheio. Então, à medida que a gente vai se entregando, apresentando nós como vaso para o Senhor, aí automaticamente o azeite vai indo. Mas o azeite na nossa vida, ele não pode acabar. Aqui acabou, entre aspas, porque terminou as vasilhas, mas bastou para aquela solução. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 cuidou que o azeite não terminasse, não acabasse, até elas chegarem no destino aonde o noivo ia chegar, ia estar. Mas as 5 não, a outra 5 não, levou pouco, no meio do caminho terminou. Por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes nós preocupamos com tantas outras coisas. Não estou falando que é errado, que é pecado, não. Mas preocupamos em muitas coisas, em buscar muitas coisas, e deixamos de nos encher do azeite. E é fácil nós perceber alguém que está com o azeite terminando ou acabando, ou não tem mais azeite. É quando você conversa com alguém
que o assunto não tem nada com as coisas de Deus, o assunto é tudo com as coisas circulares, o assunto é tudo com as coisas do mundo, mas menos com as coisas de Deus. Uma das coisas que a gente percebe é que já não tem mais azeite. E quantos param no meio do caminho? Por falta de azeite. Mas nesta manhã, nós somos vasos, vasilhas, a qual nós sempre vai estar diante do Senhor. E esse azeite ele vai se multiplicar na nossa vida. E aqui, de uma situação ruim, de uma situação que aos olhos humanos não tinha mais jeito, como que ela foi buscar direção ao profeta, no nome de Deus, que houve uma solução. No final, eu costumo falar, né, que aqui ela foi aposentada, para mim, e eu falando, né, a primeira aposentadoria na terra foi aqui, não pela previdência, né, por Deus. Ela vendeu, pagou, e era para ela ficar no resto com a saúde. Nós temos a consciência de tamanho foi esse milagre. Os irmãos do louvor, pode vir, por favor? Nós temos a consciência, a pensar um pouquinho aqui com a nossa mente, tamanho foi esse milagre. Nós já parou para pensar? Que tamanho de milagre foi isso? Entre os demais outros também foram enormes, grandes, a ponto de uma pessoa sem perseverança nenhuma, sem expectativa nenhuma de viver ou de romper, porque sem provedor da casa ia perder seus filhos. De repente, naquela direção que ela buscou, houve uma total mudança. De uma pequena botija de azeite, não sei se era 1 litro, meio litro, ou 500 ml, não sei, ou sei lá, que tanto era de azeite, que mudou o destino. Também não sei te falar que tantas eram vazias, mas eram muitas, que mudou a história, mudou o rumo, pagou a dívida, não devia para ninguém mais, e tinha para comprar todos os dias. Olha que Deus é esse que houve providência naquela casa. Eu quero profetizar na minha vida e na sua vida a providência de Deus. Não importa qual é a área, nem aqui agora estou falando de coisa de finança, mas estou falando de algo do mundo espiritual. Estou falando de algo que aqui aconteceu, elemento natural, mas houve algo no mundo espiritual, porque ela sabia onde ela buscava. Querido, você sabe onde você busca? Você sabe onde você tem buscado? Você sabe onde você tem recorrido? É em Deus? É nas coisas de Deus? Ou primeiro nós buscamos no mundo? Quando nós buscamos no mundo, nós frustra. Quando nós buscamos no Senhor, algo muda. Amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração para mim transmitir ao seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, diante dessa história, está narrado no capítulo 4, ó Senhor, a partir do verso 1, contando uma história de mulher, nós nos colocamos nesta manhã a nossa história, a minha história, a história de cada irmão que aqui está. Eu não conheço e eu não sei o dia a dia de cada um, mas o Senhor sabe. Ela buscou em uma direção, ela buscou um homem de Deus, e que nós como igreja, nós possamos buscar de Deus, em Deus, e a resposta vem como vitória em todas as áreas da nossa vida. Eu te louvo e te dou graça, Pai, em nome de Jesus. Amém?
existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Amo Jesus. E teu nome é cura e é poderoso. O teu nome é vida. E destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Jesus, quero declarar teu nome e sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. E teu nome é cura e é poderoso. O teu nome é vida. E destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que habite cada dia mais no nosso meio. Estende as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo que está com toda a igreja, diga: se Deus é por nós e agindo Deus, ninguém vai impedir você. Amém, queridos? Estamos encerrados, mas à noite tem mais e você é convidado para voltar. Amém? Glória a Deus. Declaro